Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje, eu acho que vai ser um vídeo tão gostoso de gravar, porque é uma coisa que eu tenho observado há muito tempo e é algo que tá dentro dos meus drives mentais, dos meus pensamentos, do meu modelo de vida e de mundo, que vai ser uma alegria gigantesca poder compartilhar ele aqui com vocês, e eu espero que faça sentido pra vocês tanto quanto faz pra mim, porque realmente, assim, ó, o jogo da vida adulta, eu vou te dizer... Tá parecendo um Uno quando tu ganha mais 4, de um mais 4, do outro mais 4, do outro, você olha e fala, e agora, galera, o que eu faço? Como eu mencionei anteriormente, parece que o tema não é polêmico, né? Se segura. Se segura. A gente vai dançar entre duas polaridades nesse vídeo. Adultos e crianças. Tem uma coisa aqui no meio do caminho que é uma das mais difíceis de lidar e que garanto que você já esbarrou, e se você não esbarrou com ninguém assim, eu sinto muito te contar. Talvez essa pessoa seja você. Exemplo do Uno, eu quero fazer a primeira pergunta que qualquer pessoa que vai jogar um jogo sempre faz. Quais são as regras? E esse é o drive mental que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu sempre olhei pra vida de uma forma como se ela fosse um jogo de tabuleiro. Porém, eu não sei vocês, mas eu demorei uns 20 anos, 19, 20 anos, pra receber as regras do jogo. Sabe o manual que explica como jogar, o que fazer, o que não fazer, como que você ganha pontos, como que você perde pontos? E detalhe, recebi, inclusive, muitos manuais, eu não vou dizer quebrados, mas com partes que faltavam, e eram partes bem importantes. Como eu mencionei, né? A dualidade entre a vida adulta, a vida infantilizada e os adultos infantilizados. Ai, a confusão. Tá chegando, ó. Tá sentindo o cheirinho? Ah! Eu tô nervosa, real. Vamos ao contexto. O ano é 2026, estamos em um mundo tecnológico avançado. Eu, particularmente, moro no Brasil, então, por enquanto, é um país capitalista, ano de eleição, ano de Copa, se eu não me engano, também, Olimpíadas que também aconteceram. O que isso significa? Quando você é criança, nada disso representa absolutamente nada. Na vida da criança, ela quer saber o que vai ter de comida. O que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a coisa divertida que eu vou fazer hoje? Ai, fiquei triste porque eu queria o brinquedo e não compramos. Ai, eu fiquei triste porque eu queria ir na casa do vovô, da vovó e a mamãe não deixou. Essa é a vida da criança. A criança não tá preocupada com boleto. A criança não tá preocupada com o trabalho. A criança não tá preocupada com o relacionamento, com as relações, com os amiguinhos. Se brigou amanhã, já nem lembra por que brigou. Já tá fazendo amizade de novo ou fazendo uma nova amizade. E a criança, presta atenção, ela está se movendo a partir dos próprios desejos o tempo inteiro. A menos que, assim como eu, você foi uma criança que testemunhou adultos vulneráveis no seu ambiente e aí por isso aprendeu o quê? A silenciar os seus desejos, a silenciar as suas necessidades, a ocultar, não mostra, disfarça, diz que tá tudo bem mesmo quando não tá. A sua criança estava preocupada em brincar, ela estava preocupada em se divertir. Mentira, né? Que a criança não se preocupa. A criança, ela é um estado de presença absoluto. E aí, olha o tamanho da confusão do jogo da vida adulta. Essas crianças crescem. Você é considerado maior de idade aqui no Brasil a partir dos 18 anos. Lá nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo a partir dos 21 anos. Então, eu não sei quantos anos você tem, mas se você tem, vamos lá, 28 anos, como eu, você tem 10 anos de experiência na vida adulta. Se você tá no Brasil, porque se você tá nos Estados Unidos, você tem só 7 anos de vida adulta. Eu não sei se vocês estão conseguindo sentir a polêmica. Gente, jogo de vida adulta é uma parada sinistra, tá? Por quê? De novo, eu comecei falando já algumas regras, né? A regra do que é ser criança, a regra de o que precisa pra você ser considerado adulto. Aí vem, ok, faixa etária. Perfeito. 18 e 21. Agora. O que acontece quando você faz 18 e 21? Acabou a época da escola. Acabou a responsabilidade e o compromisso infantil que você tinha.
que era o quê? Dar conta das notas, das provas, passar de ano, não reprovar, fazer amizade. Se der sorte, gostar de um garotinho, de uma garotinha e a pessoa gostar de você de volta. A maior das suas preocupações e responsabilidades eram essas. Aí, você faz 18, meu amor. E toma ali essa pedrada que daí tá lá que eu tomei também. Presta atenção. Ainda mais na era da tecnologia que a gente tá vivendo. Como diz a amada Ítala, pai não é banco. E talvez você tenha sido criado de forma independente desde muito cedo. Então, eu já vi, gente, umas crianças, tem duas meninas maravilhosas que elas vendem pulseira e elas transformaram as pulseiras dela e viralizaram na internet. Foram em vários podcasts, Shark Tank, uns negócios insano. A criança, isso é muito bom, porque ela vai chegar na vida adulta, ela não vai ser surpreendida por um boleto, ela não vai ser surpreendida pelas responsabilidades que ela vai ter que assumir. Porque desde muito pequena, ela também já estava familiarizada com esse conteúdo. Porém, existe o outro lado da moeda de ter sido uma criança que foi adultizada muito cedo. Foi cobrado responsabilidade muito cedo. E aí talvez ela sinta falta do tempo de fazer nada, do tempo de ficar assistindo a sessão da tarde, comendo brigadeiro de panela, do tempo de brincar, do tempo de não ter responsabilidade. E essa conta, ela vem. O jogo, eu tenho a sensação que o jogo da vida adulta é como se fosse o jogo da vida. Sabe aquele Monopoly que vem? Tem as casinhas, daí você vai construindo, vai ganhando aluguel e nananana. Só que ali, de novo, em qualquer jogo de tabuleiro, de carta, qualquer tipo de jogo que você tenha, xadrez, você conhece as regras. O jogo da vida adulta, as regras mudam a cada ano. Se for falar de regra de contabilidade, então declaração de imposto de renda, gente, olha, ai, eu falei que dá pra tomar esse tema, eu vou ter que dividir parte 1 e 2. E por que a dona Amanda trouxe essas informações no canal da expansão da consciência de autoconhecimento? O que o jogo da vida adulta tem a ver com isso? Como eu mencionei, a partir dos 18 ou 21 anos, você já é considerado adulto. Você responde à lei como um adulto. Você vai ter outras responsabilidades diferentes daquelas que você tinha na casa da infância. E provavelmente, se você passou pelo sistema educacional da forma como ele está hoje, sem fazer nenhum curso diferente, sem ter tido nenhuma experiência internacional, viagem, ou ter conversado com alguém de uma cultura diferente, você sai da escola sem ter noção nenhuma sobre dinheiro, sobre administração. Você não tem noção nenhuma do que é o trabalho, o capitalismo, a política, como ela funciona, o que funciona, o que não funciona. O que importa quando você vai fazer o cuidado com a sua saúde, o que você precisa saber na hora de se relacionar com alguém, quais cuidados você precisa tomar, tanto com a sua saúde, das suas relações, amizades, relacionamento, com o seu dinheiro. Ou seja, você é jogado como se fosse numa selva, sem preparo nenhum, sem ferramenta nenhuma, sem argumento nenhum, e você vai ser cobrado por responsabilidades e compromissos que talvez, inclusive, o seu sistema psíquico não dê conta de processar. Animador, não é mesmo? Aqui vos fala uma jovem adulta de 28 anos, que, como eu mencionei, né, adulta há 10 anos. Então, 10 anos de experiência na vida adulta é bastante coisa. Porém, a cada ano que passava, as regras do jogo iam mudando. E eu ia dizendo, mas como é que eu não sabia disso antes? Por que eu não tinha aprendido isso antes? Onde é que estava isso aqui na época da escola? Como é que não me explicam lei da atração na escola? Como é que não me explicam sobre energia? Não na aula de física e química, que eu não entendi nada, absolutamente nada. Mas se o meu professor de física tivesse me ensinado que a lei de causa-consequência é muito parecida com a lei da atração, talvez eu tivesse entendido. E no fundo, esse é o ponto. A própria escola cria um sistema onde você vai ser avaliado e mensurado em nota, em aprovado ou reprovado, em inúmeras habilidades que talvez algumas você domine e outras não. Cara, isso me revolta num nível. Porque ao invés de focar em melhorar e colocar você fazer mais daquilo que você já é naturalmente bom, eles ficam fazendo você tentar melhorar em algo que talvez não seja pra você. Gente, eu juro.
Física e química eram conteúdos. Eu passava assim, ó, eu acho que era pela generosidade dos professores. Porque se eu te disser que eu entendi alguma coisa, eu tô mentindo. Só que hoje a coisa tá um pouquinho mais grave. Escutei já de testemunhos de outras psicólogas e terapeutas que vêm no consultório, pessoas na quarta série, não é mais série, né? Quarto ano, quinto ano, que não aprendeu a ler. Que devia ter aprendido lá no primeiro. E aí tudo bem tu não cobrar a responsabilidade de criança, tá ótimo isso, a criança tem que ser criança. Porém, tem algumas coisas que a vida adulta não vai dar desconto pra ela. E o prejuízo principal, sabe onde é que vai? A conta, aonde é que vai? Pai e mãe. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que estão, sei lá, com 30, 40, 50 anos morando com pai e mãe? E aí, tem uma dinâmica disfuncional dos dois lados, tá? Não é só a pessoa que tá querendo se beneficiar e ficar pequeno pra sempre, mas também o pai e a mãe com dificuldade de estabelecer limites e dizer, vai pra tua vida? Meu Deus, olha. E qual foi o insight original que trouxe a ideia pra esse vídeo? Quantos adultos infantilizados vocês têm percebido e se relacionado na sua jornada? O que é um adulto infantilizado? É um adulto que não se responsabiliza pelas suas próprias ações, comportamentos, pela sua conta bancária, pelos seus relacionamentos, pela sua saúde. Ah, eu não fiz dinheiro ainda porque o meu chefe não me promoveu. Ah, eu tô quebrado porque o país tá numa crise gigantesca. Ah, eu não me dou bem e não dou certo em nenhum relacionamento porque as pessoas são muito difíceis, porque as pessoas não estão disponíveis, porque eu só vejo e me relaciono com narcisista. Ai, sim, alecrim dourado, nada de errado com você, né? Tudo de errado com o mundo. É o mecanismo principal da criança, achar alguém pra culpar. Até porque a criança realmente, ela não tem muita responsabilidade. Esse senso de responsabilidade, ele vai sendo desenvolvido. E aí, pra criança, como é que tu desenvolve? Dá R$ 50 pra ela ir no shopping com os amigos, e aí tu diz, traz o troco. E ensina ela. O que R$ 50 pode comprar? Esse dinheiro é pra comprar a sua comida. Se você quiser comprar um brinquedo, vai ter que ser menos de R$ 50. E essas informações, essa dinâmica, vai fortalecendo dentro da cabeça dela para que quando ela passar dos 18, passar dos 21 e chegar na vida adulta, ela saiba o que ela tá fazendo. Ao invés de se endividar no crédito. E aí pai e mãe tem que ir lá e apagar o incêndio, pagar a conta. Ao invés, ou pior, né, ficar devendo pro banco ter o nome sujo, CPF, Serasa e aquela confusão toda. Aí eu não quero abaixar a cabeça e respeitar a ordem dentro do meu trabalho com o meu chefe, porque em casa eu não respeitava meu pai e minha mãe, não deixava ninguém me mandar. Quem é que diz que o chefe vai me mandar? Aí eu quero ganhar dinheiro de forma fácil e rápida com a internet. Acho que qualquer coisa vai cair do céu. E aí tu olha pra sociedade como ela tá, as famílias estão morrendo por quê? Porque as pessoas estão cada vez menos, tendo menos filhos. Inclusive, gente que já não tá escolhendo não ter mais filho. Escolhe ser mãe de pet, escolhe ser mãe de planta. Mas botar uma criança no mundo e educar ela e preparar ela para quando ela chegar na vida adulta, ela também educar outras crianças. E aí o que acontece? É um monte de criança que foi traumatizada, chegando na vida adulta, se relacionando com vários outros adultos infantilizados e traumatizados. Praticamente ninguém quer terapia em dia. Um que outro. Que é aquela coisa, né? Tá fazendo terapia por causa de quem devia fazer e não faz. Ai, ai. Aonde vai parar? E lembra, você pode ter mais de 18, você pode ter 30, 40, 50 anos. Você está se comportando como um adulto saudável e maduro. Você está se comportando como um adulto saudável e maduro quando você para de culpar os outros pelas suas atitudes e comportamentos. E quando você para de esperar que alguém venha te salvar. Quando você para de esperar que o outro resolva os seus problemas e você assume o protagonismo, a responsabilidade e banca, paga o preço. Lembra a causa-consequência? Lei da atração? Plantou, vai colher? Não plantou, não vai colher? Não queira colher o que é do outro.
Ah, mas o que que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? O que que eu desenvolvi em mim? O autoconhecimento, ele é mágico por isso. E aí você para de dar poder pro mundo, dizer o que você deve ou não fazer. Ah, você tem que arranjar um emprego, se eu quiser. Se a minha habilidade de liderança foi desenvolvida desde a época da escola, quando eu ia lá na frente da sala toda apresentar o trabalho, liderava os meus colegas, liderava os projetos da escola. Quem disse que eu tenho que ser CLT? E quem disse que eu tenho que liderar? Porque agora todo mundo tem que empreender. Quem disse? Se eu trabalho melhor em equipe, se eu trabalho melhor prestando serviço para alguém, dentro da minha possibilidade no CLT, então como eu posso crescer se eu quero ganhar mais dinheiro? Mas quem é que teve essa conversa contigo? Quem é que te ensinou? Quem é que conversou com você, principalmente, inclusive, sobre sexualidade? Aonde foi parar? E aonde vai parar? Se as coisas continuarem do jeito que tá. Lembra, a vida adulta e ser adulto, o jogo da vida adulta, é quando você assume responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus resultados, pelos seus limites e pelas suas emoções. Ah, eu tô triste porque o meu chefe me demitiu. Ah, eu tô mal porque a minha mãe não me ligou. Ah, eu tô cansado porque meu chefe tá cobrando demais. A coisa mais difícil de encontrar hoje é mão de obra de qualidade. Porque esse comprometimento que na geração dos nossos pais era tão natural, era tão óbvio, e na geração dos nossos avós não tinha essa de se separar, não era uma opção. Tá raro. É raro de encontrar alguém comprometido. E aí esse comprometimento, essa responsabilidade, esse protagonismo, essa autonomia, eu quero a liberdade de ir e vir para onde eu quiser e bem entender, mas eu continuo morando na casa dos meus pais. Não pago R$1. Não contribuo nem com a comida dentro de casa. Só quero receber, não tô disposto a dar nada. Lembra? As crianças recebem. Adultos pagam o preço. Adultos comprometidos, responsáveis, assumem não só as suas escolhas, mas a consequência delas. Porque eu posso beber todas e meter o louco na balada. Mas no dia seguinte a consequência é a ressaca. E não vai ser pra mais ninguém, a consequência vai ser pra mim. O que é um adulto infantilizado? É o adulto que continua culpando os outros pelos próprios resultados. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Ah, minha vida não dá certo por causa do chefe, do governo, da esposa, do marido, da namorada, do sistema. Que beleza? Pode reclamar, reclama à vontade. Vai resolver? Vai te tirar daí? Vai te trazer algum resultado diferente? Se você conhece alguém que teve resultado reclamando, me apresenta. Os 4 principais fatores que te mantêm um adulto infantilizado. Primeiro deles, isso que eu acabei de mencionar, culpar os outros pelos seus resultados. Segundo, o desejo e a busca pelo reconhecimento, pela validação o tempo todo. Então eu preciso ser elogiado, eu preciso ser validado, eu preciso que alguém concorde com o que eu tô fazendo, que alguém me incentive, que alguém diga, vai, faz, vai dar certo. Quem precisa disso é criança. Adultos maduros não vivem dependentes de validação alheia. Adultos maduros estão preocupados com os próprios pontos de vista que ele desenvolve sobre a atitude, sobre o trabalho, sobre as pessoas. Ah, eu não fico perguntando aí o que tu acha. Qual foto tá melhor? Manda print da conversa. O que tu achou sobre isso? O que tu interpretou? Adultos maduros também não fogem de responsabilidades. Adultos maduros estão dispostos a ter conversas difíceis, a se posicionar, estabelecer limites, assumir responsabilidade e compromisso, se posicionar, tomar decisões. Adultos maduros não ficam escolhendo sempre o caminho mais fácil. Adulto maduro sabe que a vida vai trazer frustração. A criança, quando ela toma um não, ela faz birra, ela faz barda. E quantos adultos vocês viram que foram demitidos, o chefe promoveu, o vizinho não promoveu ele, ficou puto da cara. E aí a tolerância e a frustração tá desse tamanhinho. Porque a criança conseguiu tudo que ela queria. Ela escutou quase nenhum não. E aí lembra dos limites?
Quem tava na mesa, tava na mesa. Quem não tava na mesa, perdeu. Mas todo dia 15 a gente faz. E lembra, limite te dá poder, te dá força. Os seus próprios limites e os limites que você estabelece com os outros. O limite também vai te ajudar a lidar com a frustração. Hoje não deu, tudo bem. Amanhã a gente tenta de novo. Faz sentido ainda? Quero, não quero, gosto, não gosto. E aí, junto com essa tolerância à frustração muito baixa, vem o quê? A reatividade emocional. Que qualquer coisinha, quando não sai do jeito que eu queria, eu explodo, eu brigo, eu grito, eu faço um show, um fiasco. Tu vê uma criança tirada no chão do corredor do supermercado, brigando com a mãe e fazendo uma barda gigantesca porque ela não ganhou o que ela queria, é perfeitamente normal. Agora, tu vê um monte de adulto brigando na internet, xingando, chorando, fazendo drama, é normal. Pra quem? E normal até quando? Quando que tu vai começar a assumir o jogo da vida adulta? Aprender as regras, estudar. Ah, se eu quero ganhar dinheiro, o que eu preciso fazer? Se eu quero ter relações saudáveis, o que eu preciso fazer? E percebe? Não é ninguém vir me entregar algo, mas eu assumir a responsabilidade e o compromisso de ir atrás daquilo que eu quero. A criança, até a criança tem a nenê que tá aprendendo a andar, que tem mais resiliência do que um monte de adulto hoje em dia na vida. Que é o quê? Ela não desiste quando na primeira vez que ela cai, quando ela começou a andar, aprender a andar. Ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, aí conseguiu ficar em pé. Opa, deu um passo, caiu. Deu 2 passos, caiu. E depois aprendeu. Naturalizou. E naturalizar as frustrações, naturalizar as conversas difíceis, naturalizar os boletos, as relações não serem exatamente como vocês querem. Passo número 1. E aí essa questão da tolerância à frustração. O adulto maduro, que tem essa maturidade emocional, não é que ele não sente raiva, não sente tristeza, não se frustra. Ele sente. Que ódio. Acabou a bateria do celular. Olha a criança, né? Olha o drama. Ai, meu Deus. Não tá do jeito que eu queria. Maturidade emocional não é não sentir, mas é sustentar o que tá sentindo. Parar de ficar o tempo todo procurando um salvador. Parar de delegar aquilo que só tu pode fazer por ti. E aí, muitas vezes, você não colhe os resultados que você quer porque ninguém te ensinou a plantar. Aí você tá aí colhendo um monte de pepino, abacaxi, problema na sua vida. Mas você não entendeu que a semente que você tá colocando na terra é de pepino de abacaxi. Você tá querendo a vida toda colher maçã sem nunca ter plantado uma semente de maçã. E aí por quê? Por que que demora tanto para os resultados aparecerem? Por que que demora tanto para você conseguir aquilo que você quer? Porque ninguém te explicou as regras do jogo. E você foi indo na tentativa e erro, na experimentação, algumas coisas funcionaram, deram certo, outras nem tanto. Você se frustra, quer colher o fruto sem plantar, sem cultivar, sem encarar que muitas das informações não estão dentro do seu controle. Você pode colocar a semente na terra e fazer tudo o que te ensinaram para colher o fruto daquela árvore, mas a primeira informação vai demorar tempo. A segunda informação talvez venha uma chuva, uma tempestade. Tudo que você construiu foi embora. Literalmente das enchentes do Rio Grande do Sul. Tem coisas que não estão dentro do seu controle. E você vai precisar de uma resiliência gigantesca. O jogo da vida adulta é jogo de resiliência. Depois da responsabilidade, resiliência. Perder quem você ama. Perder contratos seguros. Perder emprego, perder casa, perder relacionamento. Para colher aquilo que você quer, você vai precisar de consistência, disciplina, constância, clareza e decisões. Essa é forte. Você quer o resultado da maturidade, mas ainda negocia a responsabilidade. Fica delegando e culpando os outros, achando algum responsável. Ao invés de assumir a sua própria responsabilidade. Bancar, sustentar as suas escolhas, decisões. E lembra, eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas
80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. O que isso significa? Talvez você está perdendo muito tempo e energia fazendo o que você não devia estar fazendo. Te vejo, te honro. É uma honra para mim servir e contribuir. Levo o que fez sentido. Sinto muito pelas chineladas, mas é uma questão muito forte para mim. Desejo de verdade ter contribuído. Lembra, sem consciência não tem a menor graça e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.